porque é a minha verdade, é a minha vida, né? Eu fui casado durante 40 anos, né? Então, 40 anos não são 40 dias, né? Então eu tenho experiência no casamento, o que é o casamento, né? Mas eu acho o casamento, o tema, né, é problema ou solução, né? Isso aí nós vamos deixar para vocês responderem no final. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? O que é o casamento, né? É interessante, né, que nós estamos, né, todos vocês devem saber que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então seria o segundo planeta na escala evolutiva, né? O primeiro seria um mundo de expiação, um mundo de primitivo, né? Então, vamos dizer, nosso planeta anterior, né, que é onde nós vivíamos, né, a gente estava comendo carne de brontossauro, carne né? Hoje nós estamos, né, aqui, nós estamos na segunda etapa da nossa evolução, vamos dizer assim. Estamos evoluindo para que a gente passe para um planeta de regeneração, né? Mas nós estamos num planeta de prova e expiação. E Jesus falou uma coisa que ele falou assim: amai os inimigos, né? Como é que a gente vai amar o inimigo, né? Poxa, é difícil a gente nesse estágio, né, que nós estamos, né, a gente amar uma pessoa que nos fez mal, que nos agrediu, que não, né, fez alguma coisa contra os nossos queridos, né? Então a gente tem que entender, né, e a chave disso tudo que Jesus falou realmente é o conhecimento dessas leis naturais, né? A reencarnação é uma lei natural. Se a gente não entender a reencarnação, fica muito difícil a gente conviver com o outro, né? A gente manter laços de amor ou laços de amizade, porque o amor é uma construção, né? O amor a gente aprende a amar, né? E o casamento é uma escola fantástica, né, para a gente aprender a virtude, fantástica. Porque é interessante que a gente nasce muito egocêntrico, né? Você vê o bebê, a criança pequena, né? Ela quer tudo para ela, o mundo dela gira em torno dela, a mãe fica em volta, a tia, a avó, quer dizer, ela é o centro do universo, né? E a gente vai crescendo, né? Vai chegando, né, na adolescência, o mundo ainda fica muito em torno de nós, mas você encontra, né, a sua paixão, vamos dizer assim, né? Como eu encontrei, né? É interessante que minha esposa, que faleceu há um ano e poucos meses atrás, era 6 anos mais nova do que eu. Quer dizer, eu tinha 18 anos, estava no meu auge da adolescência, vamos dizer assim, né? E ela tinha 11 anos. E eu fui muito amigo, né, do avô, do tio dela, né, que hoje já faleceu, sempre fui muito amigo dele. E eu, na casa dele, ela passou correndo. Aí eu falei para ele, né: ô Dácio, eu gosto tanto de você que eu vou casar com essa menina só para fazer parte da sua família. E eu fiz tudo para fugir do casamento, de respeito. Porque imagina, eu me formei, eu sou médico, estou médico, né? Então, 25 anos, pô, eu tinha uma proposta muito boa, porque eu trabalhei, vamos dizer, na melhor área, né, do estado do Rio, que é a medicina portuguesa. Então eu trabalhava com a nata, né, da medicina, o pessoal melhor da medicina do estado do Rio, trabalhava como amigo meu, trabalhava junto. Então eu tive perspectiva de São Paulo e tudo, mas aquela vinculação, aquela menina, né, era muito forte. E não teve jeito, eu tive de vir casar com ela. Daí casei, né? Isso estava escrito nas estrelas, porque eu tinha uma programação com ela, né? Isso não foi por acaso, né? Eu cada vez sinto, né, e vejo e aprendo, né? Chico Xavier falou isso, né? Que todas as pessoas que passam pela vida não é por acaso, tem uma razão, né? Então a gente precisa só olhar com carinho, né? Por que aquela pessoa está junto a nós, né? O que a gente pode tirar de bom, o que a gente pode oferecer de bom, né, para aquela pessoa. Então o casamento é uma escola fantástica para você primeiro se reconciliar com o seu passado. Eu não tenho dúvida que eu e minha esposa, no passado, nós nos degradamos, né? Porque foi um apaixonamento na fase inicial. Papai do céu, Deus é infinitamente inteligente. Você vê que Ele coloca na gente, né, nessa fase, os hormônios para ficar em ebulição, né? Aí a gente se apaixona por aquela pessoa que está programada. Se você não pula etapa, existem casamentos fortuitos, vamos dizer assim, né? Casamento, às vezes, até que não tem nem amor, mas antigamente era comum isso, né? Mas a pessoa vai num baile, arranja uma namorada, transa, arranja um filho, aí força ele casar, ele casa, né? Não tem nenhuma vinculação com aquele espírito, e aquilo pode complicar, pode, né, ter várias nuances, né?
Mas só que o meu casamento, eu não tenho dúvida que estava escrito nas estrelas, né? Então nós, no mundo espiritual, nós nos programamos de vir junto, né? Trazer nossos filhos, né? Então nós tivemos filhos, né? E o casamento foi, fomos aprendendo com outras duras penas, né? Eu sempre penso que minha esposa veio se tornar espírita mais ou menos 20 anos antes de ela desencarnar. Mas os 20 anos iniciais, eu era mais ou menos espírita, né? Depois me tornei, uns 30 anos e pouco, eu me tornei espírita realmente, comecei a assumir a doutrina espírita, e ela era muito contra, porque eu tirava um tempo de ficar com ela, das crianças, para ir para a casa espírita, né? E ela sempre no meu pé, como diz o outro, né? Então ela tinha dificuldade de aceitar, né, eu ser espírita, em vez de ficar como marido em casa cuidando dos filhos, que eu fiz isso. Eu não tenho sentimento de culpa, mas eu tinha um tempinho de ir para a casa espírita, que a doutrina espírita sempre me fez muito bem, né? É um prazer, por exemplo, hoje, né, eu sou muito agradecido dessa casa, porque sempre me dá uma oportunidade de vir aqui falar para vocês, né? E como eu acho que eu sou mais falador do que expositor, então eu falo, né? E a gente precisa aprender até mais ouvir do que falar. Os sábios, né, ouvem mais do que falam. Mas, infelizmente, como eu estou nesse mundo, né, ainda me considero bastante imperfeito, né, eu falo mais do que devia às vezes. Mas o casamento é uma grande escola. Se a gente olhar, é uma escola onde você aprende o altruísmo e o perdão. Como eu falei, né, a criança ela é muito egocêntrica, o adolescente também está muito voltado para ele. Mas quando você casa, você começa a dividir. Você já começa a ter o outro como companheiro. Então começa a haver vamos dizer assim, um processo de altruísmo, né? De você olhar o outro com carinho, né? De você querer trabalhar, querer ajudar, criar uma prole, né? Uma família. Porque, né, a verdade é que toda mulher, dificilmente uma mulher não se vê com filho, né? Todas têm o sentimento de querer ter filho, né? Porque completa o ciclo, né? Então, nós tivemos filhos, né? Então, esse período de 20 anos, eu digo que foi um casamento perturbador, né? Vamos dizer que a gente tinha provas, tinha dificuldade, né? Muito, né? Mas, há 20 anos atrás, minha mulher adoeceu, e aí ela veio buscar o espiritismo para atenuar a sua dor. Então, foi um processo, né, do casamento muito bom para nós, porque nós conseguimos realmente aprender a nos amar, né? Progressivamente, cada vez mais, né? Então, o casamento, por exemplo, é uma escola de perdão. Você aprende a perdoar em casa, né? Porque você todo dia, né? A pessoa que vive com a gente, ela não tem meio termo, ela fala na sua cara o que você é, né? Então, minha mulher falava o que eu era, não tinha perdão, né? E às vezes eu tinha de avaliar, ver o que realmente ela estava falando, para ver se aquilo caía em mim. E às vezes, quando não caía, eu tinha de fazer o exercício do perdão, né? Então, o perdão, eu digo que o perdão a gente aprende em casa, perdoando, né? É o modo vivente a gente perdoar. Então eu passei por esse casamento, minha esposa faleceu 1 ano e meio, eu acho que foi fantástico essa experiência do casar, né? Foi onde eu aprendi a perdoar, onde eu aprendi a ser mais altruísta, onde eu dividi mais, né? Eu compartilhei mais. Na minha fase egocêntra, né, antes de casar, hoje eu estou numa fase bastante, eu divido mais as coisas, porque eu aprendi na doutrina espírita que eu não vou levar nada daqui. Então hoje eu já consigo mais partilhar, mais dividir. Então o casamento, muito se fala sobre o casamento, né? Mas eu entendo bem que na maior parte dos casamentos, a grande maioria, são casamentos provacionais. Você vem, se namora, se apaixona, né? E você vai de pouco a pouco, o passado, o inconsciente dos dois vão começar a aparecer. Aí vão começar a aparecer as dificuldades. Por isso que, né, quando a gente, o padre lá, né, todas as pessoas que casam, tem aquela proposta, né? Vamos ficar juntos, né, na doença e na saúde, né, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? Então isso é uma coisa fundamental, você ser companheiro. O casamento é uma escola de companheirismo, uma escola de altruísmo, né, de virtude, de aprender a ser humilde, né, aceitar às vezes o que você não, né, aceitar a vida como ela é e aprender com isso tudo, porque eu digo, para mim foi um fantástico essa história do casamento. Eu ajudei muito minha mulher e como ela me ajudou muito, então ambos crescemos, nós crescemos muito com o casamento. Mas é interessante que muito se fala sobre o casamento, né? Antigamente, né, na época
No passado existia um casamento que, graças a Deus, hoje, com a liberação feminina, não ocorre mais, né? Era um casamento, uma historinha assim que eu vou contar para vocês, que existia isso muito no passado, né? Um indivíduo, né, no interior, né, interior lá de Minas Gerais, né, ele casou com a mulher, com a namorada, aquela esposa dele, e ela muito feliz, né? Aí ele montou no seu cavalo, né? Ele botou ela no burrinho, né, amarrado atrás, e foram passar a lua de mel em outra cidade, né? E ela toda feliz, né, olhando o marido no cavalo garboso, né, todo em pé lá no cavalo, né? E ela com o burrinho, montado num burrinho, né, com a cordinha, ia lá trotando, né, para a lua de mel lá em outra cidade, né? Só que lá pela frente o burrinho estacou, né? Aí ele desceu do cavalo, o burrinho não queria andar, ele desceu do cavalo, chegou pro burro, falou só, primeira vez, hein? Aí deu um puxão no arreio do burro, o burro levantou, foi embora. A mulher estava tão inebriada com o casamento, não entendeu, mas deixou para lá. Lá na frente, né, o burro estacou de novo, aí ele desceu do cavalo, já veio e falou na cara do burro, segunda vez, aí deu um tapa no lombo do burro, deu um pulo, e ela falou, meu marido está falando com um animal, nunca vi isso, mas eu estou inebriado, deve ser porque ele mora na roça, deve falar até com os animais, mas o burro obedeceu e foram embora, né? Lá para frente o burro estacou de novo, né? O burro tem essa mania, né? O burro ou mula, né? Devia ser uma mula, né? Ele desceu do cavalo, pegou a mulher, tirou ela do burro, botou no cavalo dele, pegou a espingarda, foi na testa do burro, terceira vez, e pau! Deu um tiro no burro. A mulher, montada no cavalo, começou, como é que você faz uma coisa dessa? Você é um brutamonte, aí começou a desfilar um monte de, né? Você é como é que você, né, um maldoso, como é que você faz essa maldade com um pobre animal? Você não tem coração. Começou. Quando ela respirou, ele olhou só, primeira vez. Esse casamento no passado funcionava, né? Porque muitas mulheres no passado eram totalmente superficientes ao marido, né? Normalmente esses casamentos eram propostos pelas famílias, né? Antes do Renascimento, a mulher lá de 15 anos já era prometida a um noivo, ela nem conhecia, né? E casavam sem amor, sem nenhuma consideração, e tinha prole, quer dizer, a mulher não era muito considerada, né? Ela vivia, né? Ela era quase uma procriadora, né? E um instrumento para o sexo do marido, e o marido tinha outras amantes. Isso ocorreu muito, né? Mas com o feminismo, com a liberação da mulher, isso acabou, né? Mas também existe outro tipo de casamento que também não ocorre muito mais, é aquele, né, que o marido, o amigo encontrou com o outro e falou, meu Deus, rapaz, como é que você está jovem? Nós somos da mesma idade, e você com essa jovialidade toda, eu tenho a mesma idade de você, parece que eu estou 40 anos mais velho que você, o que está acontecendo? O que houve? O que você tomou? Onde você encontrou a fonte da juventude? Aí o marido foi no casamento. Aí o cara, o quê? Casamento? Casamento que eu saiba dá infarto, dá derrame, dá cabelo branco, dá diarreia, dá colite. Eu falei, mas eu vou te explicar por quê. Porque eu combinei com a minha mulher, toda vez que eu irritasse ela, né, que ela ficasse brava comigo, eu ia para a casa do campo. Eu estou há 30 anos na casa de campo. Esse casamento também não dá certo, porque ele vai voltar um dia, vai encontrar a mulher com outro, com filho, né? Então é um casamento que não... Hoje, né, a gente, principalmente com essa doutrina que a gente abraçou, né, a gente precisa olhar o casamento de outra maneira, né? Eu, por exemplo, eu digo de coração, se não fosse a doutrina espírita, eu tinha dissolvido meu casamento. Porque minha mulher tinha uma mediunidade, né, não tão extensiva, mas era médium, e ela, de vez em quando, o espírito, né, ficava em volta dela, e eu não entendia muito, que eu era, antes, né, de conhecer profundamente o espiritismo, às vezes eu chegava em casa, ela com a cara feia para mim, eu não tinha feito nada, e ela já brigando comigo, eu falei, alguma coisa está errada, eu vou largar esse diabo, essa mulher, eu trabalho bom danado, chego aqui a mulher com a cara feia, eu vou largar, não aguento. Mas aí a doutrina espírita me ajudou, porque eu fui ver que ela tinha uma influência espiritual que falou numa reunião que ia dissolver meu casamento. Eu, como sou muito teimoso, falei, não vai não. Aí eu comecei a estudar o espiritismo para que mantivesse essa chama de amor. Aí eu fico imaginando quantos casais, né, se dissolvem, né, por coisas às vezes muito pequenas, né, por falta de conhecimento. Por isso que a gente, estudando a doutrina espírita, sabendo que nós já vivemos antes, sabendo que nada é por acaso, aquela pessoa que a gente elegeu para ser nossa princesa, nossa rainha, não é bem isso aí não. De repente você vai chegar
vai ver que ele é uma bruxa, né? Porque o passado dele. E aquele homem, né, encantador, né, às vezes é um sapo, não é bem, né? Então a gente precisa desmistificar essas expectativas. Eu converso muito com os jovens, que às vezes aparece um casalzinho que vai casar, né? Eu falei, você já tomou as vacinas do casamento? Não, cara, tu toma, que vacina é essa? Não tomou? Então precisa tomar. Você sabe qual é a primeira vacina que é fundamental para você manter um casamento durante muito tempo, né, muitos anos? É o diálogo, né? Você precisa ter diálogo com o outro, você precisa conversar, né? Então você todo dia, eu sempre falo, você todo dia tira 10 minutos, 15 minutos para conversar bobagem, sei lá, conversar sobre a família, sobre o que está acontecendo, ver, né? Conversar. Né? A gente vê quantos casais estão, né, que vivem muito mal, porque um chega para ver o futebol, nem fala comigo. Hoje eu quero ver futebol, já trabalhei demais. A mulher ficou o dia inteiro na cozinha cuidando de filho, quer falar com a mulher, porque a mulher normalmente fala pouco. Quer falar e ele quer ver futebol e não há diálogo, né? Então o casamento se torna, né, uma relação conjugal, né? Em vez de ser conjugal, é conjugal, porque os dois ficam se degradando. Então o diálogo é fundamental, a gente ter tempo para conversar, né? O ideal, as pessoas que se namoram, né, é conversar, né? Conversar sobre os problemas. E outro que é fundamental é o respeito à individualidade. Eu vejo como que as pessoas não se respeitam, né? A mulher quer mudar o homem de qualquer maneira, e o homem quer mudar a mulher, e fica numa briga infernal. A gente não muda ninguém, né? Khalil Gibran, que foi um grande poeta, que escreveu O Profeta, ele tem muitas coisinhas sobre casamento, né? Então, ele falava algumas coisas do casamento que são bem interessantes, né? Ele falou, eu até vou ler para vocês, porque aí não vou perder a palavra dele, vou ler para vocês, eu achei tão lindo, olha só. Khalil Gibran: amai-vos uns ao outro, mas não fazais do amor brilhão. O que quer dizer isso? É o respeito da individualidade. Você não pode achar que você é dono do outro, né? Tem pessoas que casam, a partir de hoje, você casou comigo, você não pode ir com saia curta, não pode isso, não pode fazer ginástica, né? Eu tenho uma amiga que ela falou para mim, Niraldo, eu vou largar meu marido, ele não quer nem deixar eu trabalhar, ele quer deixar mais, porque eu trabalho com homens, né? E ele vive no meu pé, fica me cerceando, quer dizer, é uma vida de ciúme, ele tem um ciúme de mim doentio. Normalmente, eu até brinquei com ela, querida, a pessoa que tem muito ciúme, abre os olhos que ele, como diz, ele está te traindo, né? A pessoa tem ciúme porque faz a bobagem e fica pensando que a outra faz a bobagem também, ele está pulando o muro, fica brincando com ela, mas é isso, né? O ciúme não é tempero do amor, o ciúme é insegurança, você não tem confiança no outro. Como é que você vai manter uma relação, né, de amor com o outro se você não tem confiança nele? Não vai dar certo, né? Então é um aprendizado, você respeitar o outro. Khalil Gibran também tem outra frase muito interessante: dai de vosso pão ao outro, mas não comais do mesmo pedaço, né? Você respeitar o outro, né? Dar sem esperar de volta, né? O casamento é um processo, né? O amor é uma coisa interessante, né? Ele se aprende, né? Ele é uma construção. Depois eu vou conversar um pouquinho sobre o amor, mas vou ler essas coisas que Khalil escreveu. Olha: cantai e dançai juntos, sede alegre, mas deixar cada um de vós estar sozinho, né? A pessoa às vezes precisa ficar sozinho, né? A gente precisa ter um tempo para nós. Você sabe, quando eu casei, eu falei para minha mulher: olha, tem uma coisa, eu quero casar com você, mas tem uma coisa inegociável. Você pode falar o que é inegociável e a gente vai ver se a gente vai casar. Tem uma coisa na minha vida que é inegociável. Eu tenho muitos amigos, eu viajo com meus amigos todos os anos para pescar. Naquela época eu pescava, né, de mergulho, todo ano eu viajo com ele. Eu não vou deixar de viajar com ele. Ela deu uma risadinha: não, eu caso com você, pensando que ia cortar isso logo, eu dou um jeito dele. Eu só deixei de viajar quando ela teve uma doença, né, o câncer, ela teve um câncer, e eu fiquei com ela. Aí para mim seria maldade da minha coisa, não viajei. Mas isso era inegociável para mim, era um respeito a mim. Eu tenho que me respeitar, eu gosto de estar com meus amigos, né, eu vou estar, né? Eu brincava que ela jogava praga, quando eu viajava com ele, jogava praga, mas nunca colou a praga dela, eu ficava, não colou, porque eu continuava voltando, né? Mas era aprendizado, né? Porque ela queria, naquela fase, como diz, mandar fazer o que ela achava que era o bem, né?
E é um grande erro a gente querer que o outro mude, né? Que o outro... É ele que vai mudar. A gente tem que esperar o tempo, a gente vai amadurecendo. Se a gente esperar, o tempo é a resposta para tudo. O tempo e o silêncio, né? Se você ter... o tempo e o silêncio são duas coisas fantásticas, né? O tempo resolve tudo, e o silêncio também, né? Outra coisa que ele falou, ele voltou a escrever assim: vivei junto, mas não vos aconchegueis em demasia, pois se as colunas do templo erguem-se separadamente, o carvalho e a cipreste não crescem à sombra um do outro. Quer dizer, a gente não pode fazer sombra do outro, né? O outro é uma individualidade. Você imagina, nós que somos espíritos, você imagina um espírito, né? Que Jesus falou, né? Jesus falou que a gente precisa amar os inimigos, né? Então aquele foi proposto no mundo espiritual, a gente tem aquela dificuldade com aquela pessoa, né? Olha, vocês reconciliam, vão para o mundo, vão para a terra, né? Casam, né? Vão criar filho, vão ter filho para vocês crescer, e vocês cresçam junto, né? E a gente vem para a terra e vai encontrar essa pessoa. Nada é por acaso. Os filhos, nós nos programamos também para termos os filhos, né? Eu lá em casa, eu falei, a doutrina espírita, uma vez o espírito falou assim: olha, se você não for espírita, você não vai aguentar a turma que vai aparecer na sua casa. Vieram 3 barra pesada, graças a Deus hoje são pessoas maravilhosas, né? São 3 filhos maravilhosos que eu tenho, um está do outro lado, mas eu tenho contato com ele de vez em quando e está muito bem. Mas me deram muito trabalho a minha esposa. Eu até penso que talvez ela tenha ido mais cedo por tanto dificuldade de aceitar, né, as dificuldades que nossos filhos tiveram, né? Então, o meu filho mais velho, por exemplo, tem uma doença chamada dependência química, que está muito bem, mas por ele, hoje, por exemplo, eu sou diretor de uma clínica de dependência química, tem 26 pessoas internadas em tratamento para recuperar a sua sobriedade. Então, o sofrimento que ele nos deu, hoje a gente ajuda um monte de gente, tá? Uns 15 anos que a gente tem uma clínica, né? Eu sou diretor, que vem ajudando dependente químico, né? Pessoas que não têm amor por si, ainda tem muito egoísmo. É interessante essa doença, né? E tudo isso por causa do meu filho, né? Porque meu filho apresentou essa doença e eu tive de entender essa doença. Muitas pessoas pensam por ignorância que é uma sem vergonhice, que é falta de caráter. Não, é uma doença. Pela Organização Mundial de Saúde, é reconhecida como doença. É como diabetes, como pressão alta, só que é uma doença que é uma doença do comportamento, né? Ele altera o comportamento. A gente vê lá na clínica pessoas de 40 anos com comportamento de adolescente. A droga não deixa a pessoa crescer, ele fica adolescente, né? Então você conversa com um cara de 40 anos, cabelo branco, parece uma criança, parece um adolescente, só pensa bobagem, como diz o outro, né? Então esse adoecimento do meu filho fez com que minha mulher, né, sofresse, né? E com isso, mas nós fizemos, né? Ela trabalhou sei lá quantos anos nesse Shalom, atendendo a família do dependente químico. E ela cresceu muito com esse trabalho. Uma vez normalmente ela faz esse trabalho no sábado. Uma vez eu fui lá no sábado, eu não ia normalmente sábado, ela trabalha a semana toda, domingo eu trabalho, sábado eu não quero ficar em casa. Ela ia trabalhar, eu ficava dormindo, ficava na televisão. Um dia eu fiquei tão orgulhoso dela que eu nunca mais deixei de ir. Ela faz um trabalho fantástico com as mães, né? Ia lá 30, 40 mães, pais, né? E ela faz um trabalho de acolhimento, de amor, de entendimento da doença, fantástico, né? E hoje, até hoje, né? Se vocês tiverem algum problema com parente, com filho, a gente tem uma reunião lá no Pedro, toda quinta-feira à noite, chamado Grupo de Apoio à Família do Dependente Químico, Catutinha, né? Eu botei o nome dela, que o nome dela era Catulina, né? Mas eu chamava ela de Catutinha, nós botamos o nome dela em homenagem a ela. E toda quinta-feira amanhã nós estaremos lá, 6h30 até 8 horas. Se vocês tiverem alguma dor, alguma dificuldade de aceitar, né, o seu marido que é alcoólatra, o seu filho que está ligado, né, que tem algum envolvimento com droga, busque a gente, né, para vocês aprenderem a conviver e ser mais feliz com essa doença. Eu não me deixei adoecer. Minha mulher, infelizmente, ela adoeceu um pouco, né, com sentimento de culpa, achando onde que nós erramos, né. Eu falei, querida, nós não erramos, Deus mandou esse filho para a gente porque a gente tem condição de cuidar dele. Hoje é um homem de bem, hoje eu tenho um orgulho dele, porque a doença dele era de comportamento, parou a doença, parou de usar droga, virou um homem maravilhoso, está até embarcado hoje, tá vindo ter um pai maravilhoso, me deu 2 netos,
Quer dizer, só me deu coisa boa, apesar da doença que ele tinha, que fez a gente, né, sofrer muito. Então o casamento é isso, é uma escola de problema, de crescimento, de muito, né, muito amor, mas também com suas dores, com as suas aflições. Ninguém nesse planeta que nós estamos, que é de prova e expiação, ninguém vem aqui passar férias. Não existe ninguém que vem aqui em brancas nuvens. Nós vamos ter dores, vamos ter perda, né? Mas como espírita, é tão diferente a gente ser espírita, né? Essa semana eu vi uma senhora que ela perdeu o marido, né? Ficou 3 anos dentro do quarto. Mulher rica, né? Ele trabalhava na Petrobras, um padrão alto. Ela, com todo o dinheiro, ficou dentro de um quarto, sofrendo sofrimento. É uma evangélica, né? Não tinham esse conhecimento que a gente tem, né? E o marido teve de vir abraçar ela. Ela falou: doutor, o marido veio, abraçou, falou: minha filha, minha querida, eu estou viva, eu estou muito bem, você está me prejudicando, para desse sofrimento à toa que não leva a nada. Ela falando isso para mim dá vontade até de rir, porque o Espírito materializou quase para abraçar ela sendo evangélica. Ela deu um salto, parou, foi para o meu consultório, está trabalhando como professora, mudou totalmente, radicalmente. Mas eu tenho um amigo meu que trabalhava com a gente, Renê, talvez vocês muitos tenham ouvido. Renê faleceu numa quinta-feira. Na outra terça-feira, a mulher dele estava no centro espírita, conversou comigo, né, abraçou, está lá, está indo lá, está tocando a vida dela, né? Uma pessoa idosa, né, que viveu no mínimo uns 50 anos com o marido, né? Então a gente saber, né, que nossos entes queridos continuam vivos, né, que não se perderam de nós, estão sempre presentes na nossa vida, é uma coisa fantástica, né? Mas voltando lá ao casamento, né? Então a gente precisa aprender, né, que casamento é uma coisa fantástica, mas a gente vai ter esse desafio que é o casamento, né? Então a gente, como espírita, que a gente não vejo, que eu até propus lá na casa espírita, a gente fazer encontro de casais, né, para que as pessoas tivessem um aprendizado para o casamento, que vale a pena. Na casa espírita não tem isso. Uma vez, na época que a gente estava meio em ebulição, né, essas 40, sei lá quantos anos atrás, né, eu e minha mulher, vamos fazer um encontro de casais, mas não tinha, só tinha na igreja. Eu falei: quem que vai dar? Era um padre. Eu falei: o que o padre sabe sobre o casamento? Ele não casou. Não vou lá, não vou perder meu tempo. O que eu vou fazer? Eu posso falar mais do casamento do que ele não tem experiência, né? Não dormiu com uma mulher todo dia, não acordou de manhã com a mulher, né? Então é uma experiência que a gente precisa crescer com isso. Mas aí os filhos, né? Os filhos são filhos de Deus, né? E a gente vê, por exemplo, eu convivo com uma minha irmã, que ela tem um marido, né, que ele foi daquela leva que eu falei, já está com uns 80 anos, ele foi daquela leva de ser machista, né? Foi criado só por irmãs, né? As irmãs criaram ele, e ele levou a vida toda a voz ativa, a voz dele é que predominava, né? E minha irmã não matou o galo na primeira noite, hoje está levando o raio com ele, porque ele ficou velho e fica querendo colocar ela como escrava, né? Chama toda hora ela, ele senta para comer, se ela não botar o arroz, ele não come, fica esperando. Tem que esperar, quer dizer, meu Deus, né? Como? Não tem coragem de pegar uma folha de alface e botar no prato, porque, entende? Ele foi criado dessa maneira. Tanto eu, da minha irmã, como da família também que envolveu, né? Não aprendeu a ser liberto. Minha mulher, de vez em quando ela ficava brava comigo, falei: você é muito independente, você não precisa de mim para ver, não, você está muito enganado, eu não quero dar trabalho para você. Eu ensinei meus filhos tudo, e estou ensinando meu neto também, tudo que eu sei fazer. Eu sei cozinhar, eu sei lavar banheiro, eu sei passar roupa. Eu não admito, né? Eu também sou muito orgulhoso, não admito muito que as pessoas fazem coisas para mim. Se eu puder fazer, eu faço. Pô, eu tenho saúde, né? Não vou ficar. Agora tem gente que eu tenho paciente no consultório que o cara desce da plataforma, não pega um copo d'água, a mulher tem que ser a sua escrava, ele fica lá sentado: não, já trabalhei demais, agora ela fica como escrava. Porque esse casamento vai dar certo, né? Alguém está infeliz, né? E a gente precisa conversar para ver onde nós estamos infelizes, né? O diálogo é uma das razões para que a gente possa, né, levar um casamento durante muito tempo. É importante para a gente ver qual o ponto que a gente está errando, o que não. Por isso que é muito bom quando a gente sintoniza com o outro, né?
É muito bom quando você tem sintonia, né? Tem afinidade, né? E o amor que se constrói, é interessante que ele é uma coisa progressiva, né? Existe, por exemplo, na Grécia, estudaram muito amor, os filósofos, né? Existe um tipo de amor inicial, que é aquele da criança, né? Que o mundo é ele, né? Ele só vive, é um amor inicial, ele está aprendendo, né? O amor egocêntrico, um amor só voltado para ele, tudo volta para ele, né? É um amor que... O segundo amor, chamado amor eros, é aquele que você já vê o outro olhando mais para si, né? O primeiro amor tem um nome estranho, mas é em grego, depois eu lembro. O segundo amor seria o amor eros, aquele que você olha mais para o outro, mas olhando para si, né? Aí você quer casar com aquela mulher mais linda, porque você se vê muito lindo também, né? Então você é meio narcisista, né? Você tem uma relação, né? Eu sou primeiro e você depois, né? Então você olha o outro com amor, mas sempre você é o mais importante, né? É um amor também em construção, né? O outro amor, chamado amor filho, é aquele amor que você já troca amorosidade, né? Você ama o outro, mas também é amado. Você compartilha, você tem sentimentos comuns, você consegue participar da vida, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Até um casamento que a gente pode falar que é um casamento frescobol, né? Vocês sabem o que é frescobol, né? É aquele que você faz tudo para a bola não cair, né? A vida da bola para a gente às vezes é difícil, você faz tudo para a bola não cair, você ajuda o outro, você compartilha com o outro, né? Hoje existe o casamento atualmente é muito casamento de competição. Eu vejo lá no consultório a mulher quer ganhar mais dinheiro do que o homem, né? Se o homem ganha menos do que ela, entra em depressão, né? É uma briga de poder, né? As pessoas, os filhos ficam à parte. É criado por empregada, criado pela mídia, pela televisão, né? Elas não têm tempo. Hoje o mundo está muito corrido e as pessoas estão priorizando dinheiro, priorizando coisas materiais e deixam, né, a prole à mercê de outras pessoas, né? Eu vejo no trabalho todo dia a pessoa, eu falei, minha filha, como é que você tem tempo para ver seus filhos? Aí eu tenho 3 filhos, um de 6 anos, eu falei, qual o tempo? Você trabalha de manhã, de tarde, de noite? Qual o tempo? Estuda de noite? Que tempo que você vê seus filhos? Aí sai de casa, deixa o filho com a avó, quando volta a criança está dormindo. Quer dizer, ela está perdendo a coisa melhor da vida, que é conviver com os filhos, né? Dar exemplo aos filhos. Eu, antes de sair agora, talvez a última pessoa que eu atendi, eu até brinquei, né? Mas brincando, né? Uma senhora que é avó, né? E foi trazer a neta que vai operar a garganta, e eu olhei para ela e vi logo que era fumante inveterado. Aí eu falei para ela, minha querida, que exemplo você está dando para sua neta, né? Fumando dessa maneira, você já está roxa de tanto fumar. Você não quer se tratar isso? Eu te ajudo, vamos parar de fumar para dar um bom exemplo, né, para a criança. Então você vê pessoas que não, minha neta não fuma e fuma. Aí, olha, as crianças, elas vivem pelo exemplo. Se você for violento em casa, se você bate na sua mulher, ele vai bater na mulher também. Quando crescer, ele vai ser agressivo. Por isso que quando você for casado, os jovens aí, vai na casa da sua sogra, olha o ambiente, olha seu sogro, olha o ambiente que é, porque é aquilo ali que vai ser o reflexo da sua esposa, porque as pessoas, ela aprende, infelizmente aprende as coisas piores, né? Eu atendi também uma senhora, até evangélica, muito aflita, né? Aflita, por favor. Aí ela vai contar, a mãe aflita demais e a filha aflita, quer dizer, todo mundo aflito. E evangélica, eu falei, querida, Jesus falou, alguém falou, né? Ou você dá os braços à aflição, ou dá o braço a Jesus. E a aflição gosta tanto da gente que não larga a gente enquanto você não der o braço a Jesus. Muda de braço, né? Não, eu tenho uma fé danada, mas tremendo de cima e embaixo, né? As pessoas não sabem nem o que é fé, né? Fé é fidelidade, é você ter confiança em você, né? Você saber, hoje eu também atendi outro evangelho lá que fala que tem uma fé danada, mas tem depressão, tem isso, tem aquilo. Meu Deus, que diabo de fé é essa? A fé é você ter confiança em você, confiança na vida, saber que nada é por acaso. Existem leis. A lei de, né, o que você planta, você colhe. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar desdita, vai colher problema. Então faça só o bem, né? O bem te faz muito bem. Você vê que a prece que ele fez inicialmente, ele falou das nossas células. Nós temos uns 700 trilhões de células no corpo, todas têm sua individualidade. Lá nos Estados Unidos
vieram várias experiências sobre o pensamento. Botaram um vídeo lá de Madre Teresa de Calcutá, ela cuidando de um monte de doente lá na Índia, e um monte de gente, um monte de garoto, e fizeram experiência, tiraram saliva de todo mundo. Todos que estavam vendo o vídeo, o sentimento era de amor ao próximo, de fraternidade, só sentimentos bons. Todos, sem exceção, estava assim nós temos uma saliva, a gente tem uma substância que protege a nossa garganta, né? Estava assim, a pitialina estava 300 vezes mais naquelas pessoas que estavam naquele pensamento de amor ao próximo. Aí fizeram o contrário, botaram um filme de Rambo, né? Matando lá 500 por dia. Fizeram a mesma experiência, todos, sem exceção, estavam com o nível lá embaixo. Provavelmente muitos saíram daqui, pegaram gripe, pegaram pneumonia, pegaram amigdalite, por quê? Estava com a pitialina lá embaixo. Então isso prova o quê? O pensamento da gente nos dá saúde ou nos adoece. Então pense só coisa boa. Por isso que a gente, como espírito, tem que fazer culto no lar todo dia, 5 minutos, 10 minutos, leia uma paginazinha, faz uma prece e se propõe a passar um dia feliz, um dia otimista. O que vier, aceite, porque a vida é assim, todo dia aparece um abacaxi para a gente resolver. Resolva, né? A vida é assim, né? Mas a gente tem que ter confiança, tem que ter fé em Deus, porque a fé, ela é alicerçada, você ter fé em você, faz o melhor, cuida do seu corpo, caminhe, faça exercício, vá para a academia, com esse frio todo, faça alguma coisa, mexa-se, né? Mexa-se, aí você vai cuidar do corpo, procure um médico uma vez por ano para ver seus exames, cuide-se, né? Agora cuide da sua alma, e cuidar da alma, nós como espírita, nós temos ferramenta para isso, tem a casa espírita, temos o culto no lar, faça culto no lar todo dia, eu antes de sair lá da casa, a gente faz culto no lar, 10 minutos de culto, minha irmã lê uma página, eu leio outra, a gente conversa 5 minutos, faz uma prece, está resolvido, e passamos o dia vigiando o pensamento, porque cada dia que a gente vive aqui é como se fosse uma reencarnação, você mostra, né, o que você é um dia, né? Então se você tem só pensamentos bons, se você cumpre o seu dever, se você faz o bem, se você volta seu pensamento sempre para ajudar o próximo, você tem saúde, né? Tem uma frasezinha de Chico Xavier que eu sempre me pego, eu sempre gosto de falar nela. Chico Xavier falou assim, quando a justiça divina te vier te buscar o acerto de contas, né, e te encontra trabalhando no bem, ela pede a misericórdia divina para dar tempo para você. O que quer dizer isso? Porque nós temos o nosso passado, ninguém foi santinho no nosso passado, ninguém é santo aqui, todos nós, eu pessoalmente, que estou falando aqui para vocês, eu tenho muitas imperfeições, mas eu aprendi com Allan Kardec, que falou assim, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Isso eu estou tendo, eu estou me esforçando demais, porque eu tenho mais inclinações, todos vocês têm, porque nós estamos no mesmo barco. Então não existe santo aqui, não existe ninguém que está melhor do que o outro, nós estamos lutando para... E eu, como eu gosto de estudar e como eu sou espírita há muito tempo, eu aproveito essa ferramenta para ser feliz, porque eu não quero ser infeliz, eu não quero ficar sofrendo, eu não quero dar trabalho aos outros, eu quero sair daqui muito bem, então eu vou trabalhar até morrer, se eu puder trabalhar e cair duro, ótimo. Eu não vou dar negócio de aposentar. Hoje, estatisticamente, a pessoa que se aposenta e para de trabalhar, ele morre em 4 anos. Isso é estatístico, fica sem fazer nada, né? Eu vejo lá a pessoa, não, agora, esse senhor que foi lá, ele está com 60, 70 anos, sei lá, ele vai operar um câncer de fígado, de rim, mas ele fica em casa perturbando a mulher. Ele falou, não, a gente levou uma vida, né, muito boa de casamento. Hoje, mas ele trabalhava, eu tinha um tempo para mim. Hoje ele fica em casa só me chamando, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, quer dizer, o casamento deteriora. Por isso que uma das coisas do casamento que é fantástico, né, é numa relação a dois, você manter-se apaixonado pelo outro, né? O casamento é uma coisa tão fantástica que você tem de, toda semana, fazer um agradozinho, todo dia, fala para sua mulher ou seu marido que você gosta dele, que você o ama, né? Que você só o quer, faz um agradozinho de 1 minuto, isso dá um upgrade no relacionamento, né? Toda semana, né? Chama sua mulher para ir lá comer uma pizza, bater um papinho, conversar a dois, conversar sobre os problemas, enamora-se. O casamento não é para você deixar de namorar,
Muitas pessoas não, já namorei 5, você pergunta, quanto tempo você está casado? Não, eu namorei 3 anos e estou casado 50. Ué, você deixou de namorar? Não, o casamento é para a gente continuar namorando, curtindo um outro. Isso que é a beleza do casamento, é você curtir o seu ente querido, né? Mesmo que com os filhos, deixa com a sogra, com a avó, vamos dar uma saidinha, né? Porque às vezes, né, às vezes tem etapas dos casamentos que a mulher às vezes esquece do marido, né? Quando ela está grávida, quando tem filho, às vezes, né, ela fica tão voltada para a criança que o marido fica um ser à parte. E nesse período é muito perigoso, porque às vezes nesse afastamento dela, ele fica sozinho e ele vai acabar procurando alguém, né? Então, tem filho, lógico, né, um período, mas fique perto do seu marido, de vez em quando chama a sua sogra, fica com o meu filho um pouquinho, vou sair com meu marido para beber uma guaraná na rua, aí sai com ele, curte um pouquinho, não deixe o namorar acabar, né? O ideal do casamento é que a gente mantenha esse relacionamento amoroso com o outro, porque o amor é uma construção, e a gente só constrói o amor se a gente vai amando, né? Então existe, como eu falei, existe o amor eros, que você, né, o amor filho, que você tem já um amor voltado para o outro, você quer que o outro seja feliz, a outra também quer que você seja feliz, é um relacionamento muito saudável. E existe o amor que Jesus, né, foi o grande expoente, que é o amor ágape. Ágape quer dizer o amor altruísta. Jesus, por exemplo, só amava, né? Jesus, ele não teve, ele sempre amor, ele sempre manteve o amor como peça fundamental, nos ensinando esse amor à humanidade, né? Vai chegar uma época, quando nós evoluirmos, chegar lá no planeta de lá para frente, planeta celeste, ditoso, nós não vamos precisar resgatar dívida com o outro. A gente vai ter o casamento, a afinidade por espíritos afins, espíritos que querem trabalhar junto numa determinada seara, né? Então, porque esses espíritos, né, que já passaram por essa imaturidade que todos nós estamos passando ainda, eles não precisam ficar vinculados a alguém. O amor deles já expande para a humanidade. Eu sempre brinco que a família são pessoas que se reúnem sob o mesmo teto, que têm afetividade pelo outro. Por isso que a afetividade é uma coisa fundamental. Eu, por exemplo, tenho várias famílias, porque eu tenho muita gente que convive comigo sob o mesmo teto. Por exemplo, eu vivo numa família do meu trabalho, tem lá 10 secretárias, tem médico, entende? Aquilo ali é uma família minha, eu tenho de cuidar de todos com muito amor, né? A gente cresce numa amorosidade um com o outro. Eu tenho a família dos meus amigos, que a gente reúne pelo menos uma vez por mês, a gente se reúne para comer uma pizza, né? Para conversar, né? E tem da minha família, né? E hoje eu também estou já buscando um afeto para mim, alguém que me ouve minha bobagem, alguém que fica comigo, alguém que tenha carinho comigo. Eu estou 1 ano e 2 meses só, então eu também tenho de continuar amando. Eu não posso cercear no egoísmo, porque o amor, ele se expande, então tem que ter amor também, né? Crescer com isso, ter afetividade pelo outro, né? Ainda bem que sempre aparece alguém, né, na nossa vida que sintoniza às vezes com a gente, né? O meu passado com a minha esposa foi um casamento de provacional, mas nós vencemos pelo amor, nós construímos uma amorosidade que no final da vida, né, foi uma coisa fantástica, apesar dela ter adoecido, mas nós nos amamos profundamente. Foi uma mulher fantástica, né? E hoje eu também encontrei uma dádivazinha na minha vida e estou curtindo a amorosidade, né? Porque sintoniza comigo, mas sintoniza, tem algumas coisas, faz um dia saudável. Então a gente adoecer ou ter saúde é opção. Hoje a ciência, existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que mostra que tudo depende do nosso pensamento. Que o pensamento vem da onde? É do espírito, tudo depende do espírito. Você vai ter saúde ou vai adoecer, só depende de você, né? Lógico que a gente tem algumas doenças expiatórias, né? Mas a maior parte de nós, talvez todos vocês aqui, se tem problema, é problema dessa vida. Talvez de mais escolha, né? De vícios, né? Porque normalmente as doenças expiatórias são doenças que a pessoa vem com uma doença, uma doença, né, muscular, uma doença óssea, é uma doença que você vem para limpar aquilo, né? Mas a maior parte de nós, que eu estou vendo aqui todo mundo aí com cara de saudável, né? Todos nós, eu inclusive, se eu tenho problema é dessa vida, né? A vida passada foi meus comprometimentos com o casamento, com meus filhos, né? Isso eu tinha de dar conta, né?
Deus dá seus filhos, que são seus filhos para nós, para que a gente dê conta, né? Então um dia nós vamos responder por isso. Eu há pouco tempo atendi um espírito numa reunião mediúnica, uma mulher, uma mãe, ela num sofrimento bárbaro. Ela falou, eu errei muito, eu orientei muito mal meu filho está sofrendo demais por causa da minha culpa, ela botando muita culpa nela, né? Eu conversei muito com ela, porque quem pode jogar pedra no outro, né? Quem pode julgar? Jesus falou lá, não julgueis para não ser julgado, né? Como que a gente não sabe, né, o que houve com aquela pessoa, com aquela mãe, né, para fazer aquilo com a filha? A gente não sabe, mas ela num sofrimento atroz por ter encaminhado mal seus filhos. Por isso que a gente precisa dar exemplo. Hoje eu falei com uma pessoa que é espírita, né, que está lá com câncer no fígado, e falou, hoje, eu falei que ele estava muito bem, que pode operar, ele estava todo feliz, hoje então eu posso beber uma cervejinha. Eu olhei para a cara dele, cara, você está com 78 anos, você tem neto? Eu tenho até bisneto. Que exemplo você está dando para os seus netos? E diz que é espírita, né? Você sabe que a gente tem, eu vou até falar, a gente tem, todo mundo tem celular, né? Sabe, a gente tem aquele monte de aplicativo no celular. Tem aplicativo que a gente nunca abre, não é isso? Tem aquele monte de aplicativo, olha, eu nunca vou abrir isso. É igual o nosso perispírito. Quando a gente vem aqui para a Terra, a gente tem um monte de genes, né? Tem genes do câncer, tem genes da dependência química, tem genes, um monte de genes, né? De doença autoimune, está tudo lá no aplicativo do nosso corpo, né? Tem alguns vícios que abrem esses aplicativos, né? Então, se você vem para a Terra e começa a fumar, aí você tem um vício da oncogênese, vai abrir o aplicativo, você vai aparecer com câncer de pulmão, né? Aí lá do lado de 40 anos aparece um câncer. Não era para você ter um câncer, mas você usou droga. Hoje, por exemplo, eu vi uma senhora com câncer na língua, horrível, uma coisa na boca que fumou até mês passado, com 60 anos. Quer dizer, aquilo é por causa do cigarro. O cigarro dá 90% dos cânceres de boca, de pulmão. Quer dizer, ela vai sofrer, vai arrancar a metade da boca por mau uso do seu livre-arbítrio, né? Não é aquilo de vida passada, é dessa vida que ficou fumando, né? E acabou tendo um câncer aqui, um câncer horrível, né? Um pouco horrível da mulher. Uma senhora de 65 anos, 60 e poucos anos, fumou até o mês passado. O médico falou, para, que isso é por causa do cigarro, né? Então a gente tem esses aplicativos. Se você fuma, esse aplicativo abre, né? Um dos aplicativos na mulher que abre frequentemente é um aplicativo do câncer oncogênico, né? Se a mulher tem mágoa, e normalmente os casamentos trazem muito isso, você tem mágoa do marido, o marido te traiu, mas você não tem condição de largar o marido, não tem condição de ter uma vida, outra vida, e fica magoada, não perdoa, e fica a vida toda magoada com o infeliz do marido. E vai aparecer um câncer, porque você, pelo seu pensamento de mágoa, você abriu um aplicativo que não precisava abrir, né? Por isso que essa doença, essa ciência chamada psiconeurologia, ela fala para a gente que você tem de pensar bem, que o pensamento é que te dá saúde. Fizeram já várias experiências lá nos Estados Unidos, fizeram várias experiências sobre o pensamento. Então é uma pessoa que com certeza talvez fique comigo muito tempo, porque a gente troca fluidos, como diz o outro, com carinho, porque a gente tem a mesma sintonia, né? Mas eu tenho várias famílias nesse aspecto, né? Porque família é isso, é você estar bem com o outro no mesmo tempo. Isso pode fazer no trabalho, quer dizer, o trabalho da gente é onde que reúne pessoas no mesmo tempo, que você tem que fazer como família. Agora, infelizmente, tem pessoas que vão para o trabalho guerreando um com o outro, quer dizer, está destruindo uma família que poderia ter, né? Então a gente precisa ter essa noção que a família foi uma ideia muito bem bolada de Deus para que a gente aprendesse a amar, né? Então o amor ágape, que Jesus não foi a grande expoente, você vê que tem alguns espíritos que enxergaram esse amor, que não se vincularam a casamentos. Por exemplo, Chico Xavier chegou esse amor, né? Jesus Cristo foi o máximo, mas Gandhi, Buda, tem um monte de Madre Teresa de Calcutá, pessoas que se voltaram para o amor ao próximo, para esse amor ágape, amor de altruísmo, amor de doação. Só ama, não espera nada em troca. No nosso estágio evolutivo, a gente ama, mas quer de volta, né? Eu vejo como até o amor dos filhos, né? A gente quer amor possessivo. Filho, meu filho, né? Filho de Deus, e você está preocupado, né? Com tantas vezes posse por aquele seu filho. Seu filho é de Deus, um dia ele vai retornar para Deus. A gente precisa ter esse desapego.
E é uma grande dificuldade em desapegar das pessoas que a gente ama. É uma grande dificuldade em desapegar das coisas materiais, né? Tem tantas pessoas aí tão presas a bobagem, né? Pouco tempo eu atendi uma pessoa de 75 anos, muito rico, um monte de prédio, vivendo uma infelicidade no casamento. Eu falei, cara, vá doar essas coisas suas, para pelo menos você ser feliz em alguma área, porque já que no casamento está um inferno, você brigando com a sua mulher, brigando com o filho, doa um pouco para aquele tanto prédio. Eu falei, você sabe quantos anos você tem? Ela tem 75, quanto tempo de vida você tem aqui? Estatisticamente, você está quase morto, né? A gente vive 75 anos, então o que você vai viver mais, cara? Vai viver mais 2 anos, 3 anos, 5 anos, com tanta briga, tem 6 meses, né? Então doa, começa a se libertar dessas coisas que não vai levar para o túmulo, né? As pessoas pensam, eu sempre brinco com alguns pacientes meus que são, às vezes, têm essas dificuldades, passa no cemitério, é um ótimo lugar, a gente dá uma passadinha no cemitério. Não, é excelente, você olha lá, doutor Frontão, tá ali, o outro lá, você vê, todo mundo vai cair lá, ninguém fica, todo mundo aqui vai morrer, vocês podem ter certeza, ninguém, daqui a 50 anos, praticamente nenhum de vocês está por aqui, 60, sei lá, 100 anos, vai morrer, a gente precisa desapegar. Precisa desapegar de filhos, desapegar de coisas materiais, lógico que a gente, né, precisa, mas não ficar tanto apegado. O apego faz a gente sofrer muito. Trabalhou isso, né, o apego. Mas, né, então eu acho que o casamento é uma solução, porque Deus inventou o casamento. E se a gente, se não houvesse casamento, a gente regrediria a forma dos animais. Você sabe que tem animais até que dão exemplo do casamento. O João de Barro, por exemplo, ele fica com uma fêmea a vida toda, né? Ele casa com uma fêmea e fica a vida toda lá construindo seu ninhozinho de João de Barro e vai criar uma prole e fica com ela até morrer. Quer dizer, mostrando que até nos animais a gente pode ter exemplo de fidelidade, né? Então a gente precisa ser fiel ao outro, precisa ser companheiro do outro, ter afetividade, gostar, né? E tentar trabalhar, se precisar de ajuda, vai procurar, vai um psicólogo, tem terapia de casais, vai ver o que está errado, né? Hoje, infelizmente, pelo que eu vejo, né, quantas pessoas vivem mal no casamento, né? Sempre um culpado do outro, né? Os dois são culpados, né? Se vivem mal, porque os dois são culpados. A pessoa, um dia eu vi uma pessoa que foi traída pelo marido, ela com sofrimento, como é que ele foi? Eu falei, onde você errou? Aí ele olhou, mas ele que me traiu, mas você errou também. Porque quando a pessoa trai o outro, os dois erraram. Alguma coisa ela também fez. Aí eu fui conversar com ela fez tanta coisa errada, minha filha, você fez tudo, você entregou seu marido para outra, você quer o quê? Né? Porque as pessoas precisam, como diz o outro, quem cativa, precisa, né? A pessoa que cativa a gente precisa ter cuidado. Né? Tem músicas aí falando isso, né? A gente precisa ter cuidado com aquela pessoa que nos cativou, que a gente escolheu para casar, tem que ter cuidado, né? Você tem que namorar, manter sempre um enamoramento. E a vida é assim, a gente vai vivendo e é tão bom, porque cada fase de vida, né, tem uma luz, né? E se você faz uma boa escolha, se você trabalha o amor, se você respeita o próximo, se você respeita a individualidade, você tem uma grande chance de viver um casamento durante muitos anos e construir um amor muito sólido, que vai durar aí para muito tempo. Nós somos todos irmãos, mas isso vai passar pelas fronteiras da morte, né? Então eu sempre penso, né, o dia que eu morrer, eu quero encontrar com a minha esposa, porque foi uma pessoa maravilhosa em minha vida, eu quero encontrar meu filho, né? Isso eu sei que eu vou encontrar, né? Isso é a beleza que a doutrina espírita nos traz. Então já está na hora, faltando 2 minutos, né? Eu vou agradecer a vocês, vou pedindo, né, agradecer pelo tempo que vocês me ouviram, a paciência que vocês me ouviram. Espero que alguma coisa tenha sido bom para vocês, né? Eu acho que é uma solução, né? O casamento é uma solução, não é um problema. É problema quando a gente não tem capacidade de construir o amor, né? Então o amor é uma construção, ninguém nasce amando, né? Normalmente a gente nascemos muito egoísta, muito voltado para nós, e com o passar na vida, você vai se dividindo, vai compartilhando, vai vivendo e vai aprendendo a afetividade, vai aprendendo o perdão, vai aprendendo o altruísmo, é um aprendizado. O casamento trouxe para mim muitas virtudes. Hoje, né, eu posso dizer que sou
1000 vezes melhor do que eu já fui, principalmente na época de adolescente, na época que eu me formei. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor porque eu estou trabalhando todo o aprendizado que eu tive com a minha esposa. E ela também, pelo outro lado, também com certeza aprendeu muito comigo. Mas que vocês sejam muito felizes, os casados, os descasados, os que querem casar, que vocês aproveitem um pouquinho de alguma coisa que eu falei, que seja bom para vocês, tá bom? Que vocês sejam felizes, como eu fui e desejo continuar sendo, porque eu sou muito feliz. Muito obrigado por tudo.